bem com vocês? Como vocês estão nesse dia tão lindo, tão maravilhoso que o Senhor nos concedeu? Mais um dia, mais uma live se iniciando. Como vocês estão? Que o Senhor possa falar com cada um imensamente em seus corações. Hoje é uma noite maravilhosa. Eu pensei comigo, meu Deus, com certeza essa live vai sair porque estava meio instável como é que eu posso dizer, a energia, mas o Senhor é aquele que coloca as mãos e para honra e glória de Deus temos aqui, né, acontecendo a nossa live e que neste momento o Senhor possa estar ministrando a palavra aos nossos corações. Agora estaremos orando. Você que está aí do outro lado, te convido nesse momento a orar juntamente comigo, porque sabemos que a palavra de Deus, ela é o nosso alimento, ela é a nossa paz, ela é o nosso meio de conhecer esse Jesus e esse Espírito Santo que quer ser tanto nosso amigo e é o único que nos consola. Sabemos que neste momento de calamidade a qual nós estamos vivendo, o Senhor é conosco e Ele é que nos guarda, é Ele que nos fortalece e sabemos que sem Ele nós não somos nada. Sabemos que sem esse Jesus jamais podemos alcançar alguma vitória. Podemos até alcançar por base dos nossos conhecimentos humanos, por base da nossa força de vontade, do nosso esforço, mas mesmo diante de todas as conquistas, se nós não tivermos Jesus, vamos sempre sentir um vazio existencial e sempre querer mais e mais e mais e nunca vamos estar satisfeitos com nada e nunca vamos estar alegres diante das conquistas as quais conquistamos. Por quê? Porque falta Jesus Cristo e se nós não tem Ele dentro de nós, o Espírito Santo, que é a nossa força, que é a nossa alegria, não adianta. Vamos sempre acharmos que precisamos de coisas para que nós venhamos ser felizes, para que nós venhamos ser alegres e para que nós venhamos ter sempre a credibilidade. Mas saiba que quando nós temos Jesus em nosso coração, todas essas coisas passam a não ter tanta importância como achávamos que tinha, porque Ele preenche o nosso ser e Ele é o principal, o motivador de todas as nossas ações. Que neste momento eu lhe convido você a orar juntamente comigo e logo após estarei fazendo a leitura da palavra e ministrando para os vossos corações. Curva a sua cabeça e ora juntamente comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, eu oro, Pai, por essa pessoa que está tão aflita, Pai. Como o tema desta live, como não ser dominado pelas nossas emoções. Espírito Santo de Deus, confesso, Pai, que é uma das lives mais difíceis de ser ministrada. Porque, meu Pai, sabemos, Senhor, que vivemos, Pai, num tempo tão difícil, num contexto do qual olhamos para um lado, olhamos para o outro e não encontramos muitas soluções ou às vezes nenhuma. Só que é somente em Ti, meu Pai, que podemos encontrar paz, alegria e o vigor pela vida. Nós estamos instalados, Pai, numa sociedade que a cada dia que passa, Pai, está tão difícil, Senhor Jesus. Olhamos para o sistema do governo, olhamos para quem está nas políticas e vemos tantas roubalheiras, tantas corrupções, mas sabemos, Senhor, que tu está no controle de tudo. Muitas das vezes, Jesus, passamos por situações das quais não esperávamos, mas sabemos que o Senhor também está no controle delas. E diante disso, Pai, eu lhe peço, Espírito Santo, para que o Senhor visite essas famílias, visite essas pessoas, Pai, que precisa tanto de Ti, precisa tanto, Pai, do Teu abraço, do Teu consolo, da Tua paz, Senhor, que excede todo entendimento, Espírito Santo. Sabemos, Pai,
que não é fácil, Senhor, estar no, no caminhar contigo. Sabemos, Pai, que não é fácil, Senhor, ministrar a palavra, porque é uma responsabilidade muito grande falar do Senhor, Pai. Porque a própria palavra fala para não falar o seu nome em vão. E muitas das vezes, Pai, cometemos tantos erros, tantas falhas, porque somos pecadores. Nós somos pecadores, Pai. E diante, Pai, dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas iniquidades, Jesus, Tu tem cuidado de nós. E Tu és o Deus, Pai, que morreu naquela cruz justamente para que nós pudéssemos ser livres dos nossos pecados. O Senhor levou sobre si, meu Pai. O castigo que estava sobre mim, o Senhor carregou sobre o Senhor. Que amor é esse, Jesus? Incapaz, Pai, muitas das vezes de nós entendermos, de nós compreendermos que tamanha grandeza do Senhor. Jesus, sabemos, Pai, que nós não temos o que esperar de ninguém, mas somente do Senhor, Pai. Somente de Ti, Jesus. Sabemos, Pai, que muitas das vezes podemos estar só, mas o Senhor é aquele que consola a nossa alma, consola o nosso coração. Nenhum momento o Senhor nos desampara, nenhum momento o Senhor esquece de nós. Jesus, por mais que esteja difícil, Senhor, as lutas, as provas, os desertos, que infelizmente ninguém está inerte de passar por ele. Ninguém está isento de passar pelos desertos. Mas sabemos que o Senhor está conosco. Sabemos que o Senhor não esquece de nós. Espírito Santo, alcança essas vidas. Alcança esse coração ferido. Essa alma machucada. Oh, Senhor, esse pensamento acelerado com tantas coisas para serem feitas. E quando acha que vai fazer tudo, não consegue, Pai, porque a ansiedade bate forte no seu peito. Espírito Santo, seja a cura desse coração. Seja a cura desta mente. Seja a cura desta alma, Senhor. Que muitas das vezes se encontra tão traumatizada, tão frustrada, tão desanimada. E quer tanto sair do lugar, mas não consegue, não tem força. Espírito Santo de Deus, eu oro para que o Senhor seja força. Eu oro para que o Senhor seja, Senhor, o ânimo. Eu oro para que o Senhor seja a paz que excede todo entendimento. Eu oro para que o Senhor seja a alegria que essa alma tão cansada, tão exausta, tão amargurada se encontra. Para que possa viver, para que possa se levantar, para que possa, Espírito Santo de Deus, olhar para Ti e continuar a caminhar. Oh, Espírito Santo, eu oro, Pai, para que o Senhor alcance, Senhor, cada jovem, cada criança, cada senhor de idade, cada adulto, não importa a idade, são todos os seus filhos, Pai. Muitas das vezes olhamos para a aparência e o julgamos, olhamos para aquilo que está em volta e o julgamos, mas sabemos que cada um desses seres humanos que se encontram na face da terra são seus filhos. Nenhum deles está, Pai, nesta terra em vão. Todos eles são seus filhos. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Pai, venha trabalhar sobre nossas vidas, Senhor, para que cada dia mais nós venhamos ser convertidos em Ti, meu Pai, porque grande, Senhor, são as nossas falhas, são os nossos pecados, são os nossos erros, porque quando olhamos para Ti, vemos que o Senhor é tão perfeito, é tão maravilhoso, é tão generoso, é tão amoroso, e muitas das vezes olhamos para nós mesmos e não nos vemos com esse amor todo, não nos vemos com essa alegria toda, não nos vemos, Pai, como o Senhor de fato é. Oh, Espírito Santo de Deus, venha trabalhar em nosso coração, para que cada dia mais venhamos ser transformados e olharmos somente para Ti e espelharmos em Ti, para que nós venhamos ser parecido contigo, Jesus, porque não é fácil, mas sabemos que com Teu Espírito Santo, que excede todo entendimento, Ele tem o poder de nos transformar, Ele tem o poder de nos restaurar, Ele tem o poder de nos colocar de pé, mesmo quando nos sentimos no fundo do poço.
Oh, Espírito Santo de Deus, alcance suas vidas, Espírito Santo. Alcance para que o Senhor possa salvá-las. Alcance para que o Senhor possa restaurá-las. Alcance para que o Senhor possa transformar, para que o Senhor possa trazer-lhes para a tua presença. Alcança, Espírito Santo, porque somente o Senhor pode fazer. Porque o agir, o trabalhar é seu, Espírito Santo. Não sou eu. Eu sou apenas o instrumento, mas quem faz a obra é o Senhor, e quem faz todo o trabalho de trazer, limpar e restaurar e transformar, Jesus, é o Senhor. Jesus, nesse momento, estarei ministrando a palavra. Jesus, ela não é minha, é sua. Senhor Jesus, eu lhe peço, Jesus, para que o Senhor, Pai, possa colocar, Senhor, as tuas palavras sobre os meus lábios para ser ministrada, Pai. Porque, Senhor Jesus, ela é sua, não é minha. E que o Senhor, Pai, venha falar com cada vida, Pai, em cada coração, Espírito Santo. Só isso que eu te peço, Pai, e te agradeço. Amém. Neste momento, abre a sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, que diz assim: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e moderação. Em algumas tradições vai dizer que Deus não nos deu espírito de medo, mas de ousadia, de determinação, de amor e domínio próprio. E é sobre isso que eu estarei ministrando. Timóteo, ele nasceu na Ásia, em Listra, na Ásia Menor, filho de um pai grego, uma mãe judia, a sua mãe se chamava Eunice, sua avó Lourdes, e elas por serem judias, e o pai de Timóteo ser grego, essas duas mulheres tiveram um papel fundamental na criação de Timóteo. Elas eram fervorosas em oração, e além disso, elas tinham dentro delas os princípios de Cristo, o Evangelho, e elas começaram a ensinar Timóteo desde pequeno a conhecer as Escrituras, a conhecer o Evangelho. O interessante é que Timóteo, por ser filho de um pai grego, imagina, seu pai não era cristão. Cristão era sua mãe e sua avó. E elas se colocaram, se posicionaram como mulheres cristãs dentro da sua casa e disciplinar seu filho, juntamente com a sua mãe, vó de Timóteo. Elas oravam pela vida dele, elas educavam ele para que ele pudesse ser conhecedor do Evangelho, só que não só conhecedor do Evangelho, um praticante da palavra de Deus. Isso é muito lindo. Imaginarmos que Timóteo, por estar dentro de um contexto onde tinha duas pessoas com um entendimento diferente, e ele acabar sobressaindo sobre os conhecimentos dos quais ele ganhou da sua mãe, que foi sempre querer saber mais a respeito de Cristo. E sabemos que os gregos, eles são ateus. A maioria deles são ateus, eles têm adoração a outros deuses. Que papel maravilhoso que essa mãe teve na vida de Timóteo. Ela se colocou ali e se posicionou para ensinar ele a conhecer o Evangelho. Então Timóteo, ele foi crescendo com base nos ensinamentos judaicos, dos quais a sua mãe e sua avó ensinavam, e elas eram de oração, elas eram fervorosas, elas tinham uma intimidade com Cristo diariamente para poder ensiná-lo e colocá-lo, inculcar na cabeça daquela criança para que viesse crescer e não se desviar dos caminhos de Deus.
Isso é muito lindo, isso é maravilhoso. Então, desde então, Timóteo, ele foi crescendo e avançando aquele desejo de conhecer mais a Deus e muito mais. Quando foi um dia em Jerusalém, veio Paulo e Barnabé pregar num evento. Timóteo, que estava nesse evento também, juntamente com a sua mãe e a sua avó, quando eles viram, ele ficou maravilhado. E logo ele foi até Paulo, conversou, e Paulo, quando olhou para Timóteo, ele adotou ele como um filho da fé. E o interessante, e eles começaram uma jornada. Timóteo, ele começou então a pregar, a levar o evangelho. E o Paulo foi um grande mentor na vida de Timóteo. Um grande mentor. Quando Timóteo já estava em Éfeso, agora ministrando e pastoreando, e ele era um jovem, e eles se encontraram, Paulo se encontrou mais algumas vezes com Timóteo, e na última despedida eles choraram muito. Choraram muito. E quando Paulo foi para Roma, ele estava que ele pregava, essa segunda ida, ele foi preso. Ele agora está preso no cárcere romano. Diante disso, ele está também no seu estado terminal da morte. E ele escreve segunda carta de Timóteo, segundo livro. E o interessante é que ele estava preso, acorrentado, uma prisão fria, sem alimento, não alimentava, e já estava decretada a sua execução, quando ele escreve o livro de Timóteo, segunda carta ao Timóteo. E o interessante que Paulo, sendo caluniado, perseguido, as pessoas bateram nele, foi açoitado, foi preso 2 vezes. Ele continuava a falar desse Deus que faz maravilhas e que é tremendo, e ele continuava escrevendo. Paulo foi um dos homens que mais viajou, um grande missionário. Só que as viagens que ele fez, todas elas foi diante de calúnias, perseguição, açoites, prisões, fome e frio. E ele não tinha bicicleta, não tinha avião. E ele não deixou de fazer a obra de Deus. Ele não olhou para as circunstâncias. E o interessante é que quando olhamos para Paulo agora, preso, no seu estado terminal, já com a data da sua execução, e ele fala para Timóteo, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas de fortaleza, ou seja, de ousadia, de determinação. E de amor e moderação. Ele estava motivando Timóteo, falando, Deus não nos deu espírito de medo, mas de ousadia. Porque ele estava ali orientando a Timóteo, porque ele sabia que Timóteo também ia ser perseguido. Ele também sabia que Timóteo ia passar por problemas e por situações difíceis de ser absorvido, de olhar e conseguir seguir em frente. Ele sabia das dificuldades de Timóteo. Era um jovem.
Era um jovem, apenas um jovem. Então, Paulo estava ali aconselhando o seu filho na fé, Timóteo. Não para que ele não viesse ter medo, mas que ele viesse perseverar. E o que estava acontecendo naquela época? Aquela época os cristãos eram perseguidos. Os cristãos, as pessoas não aceitavam a palavra de Deus, os batiam, os prendiam, os matavam. Era este contexto que estava instalada a igreja de Cristo. Os profetas dominavam também naquela época. As pessoas, porque muitas vezes eles queriam ouvir palavras que inflavam o ego deles, mas a verdade, muitas das vezes, jamais. Então, quando Paulo se levantou como um dos grandes pregadores do Evangelho de Cristo, e ele era um perseguidor, depois passou a ser perseguido pelo povo de Deus, pelo povo que se dizia também ser, ele sofreu muito. Mas em nenhum momento, Paulo enfraqueceu. Em nenhum momento. O tema desta live é como não ser dominado pelas suas emoções. Qual é o processo para que nós não venhamos ser dominados pelas nossas emoções? Porque diante de uma dificuldade, diante de uma doença, às vezes você fala, nossa, ontem eu estava tão bem, e hoje do nada eu amanheci com isso, com essa doença. O que aconteceu? O diagnóstico, ele não escolhe classe social. Pega o rico, pega o pobre. Circunstâncias da vida. Não vai escolher quem é o melhor, quem é o pior. Jamais. A doença não vai bater na porta de quem tem dinheiro ou deixou de ter dinheiro. Não. Vem para todos. O deserto não escolhe grau de escolaridade, diploma. Jamais. Jamais. Vem para todos. O dia mau vem para todos. E muitas das vezes ele chega e por ser umas situações adversas, podemos nos dizer, meu Deus, como que eu vou sair disso? Como que eu vou superar isso? Como que eu vou erguer a cabeça e continuar diante disso? Porque é muito para mim, é difícil, tá doendo porque dói, porque vemos o sofrimento, vemos que o quanto estamos despreparados porque a gente não nasceu preparado, vamos nos preparando ao longo do tempo. E aí? Como continuar? Como não deixar ser abalado pelas nossas emoções, pelo medo, ansiedade, depressão, porque muitos falam, é crente e não pode ter, é crente e não pode passar. Jesus não nos fez de ferro, somos de carne, somos de osso, temos sentimentos, temos emoções, e Deus nos fala que nós precisamos ter o quê? Domínio próprio. E como não ser dominado por essas emoções? O Espírito Santo que habita dentro de nós, é Ele que vai nos ensinar. Vai nos ensinar que precisamos aprender mais do Evangelho. Que precisamos ter intimidade com Ele. O Espírito Santo que habita dentro de nós, é Ele que vai sondar o nosso coração. Ver o que há de dentro de nós que precisa ser restaurado. Que precisa ser liberado. Que precisa ser curado. É o Espírito Santo que habita dentro de nós. Quando Ele começa a sondar o nosso coração, Ele sonda para que nós venhamos ser o quê? Amados por Deus. Para que nós venhamos ser amado por Ele. E diante disso, o Espírito Santo que começa a fazer todo esse trabalho, vai nos levar a um outro nível. Um nível de maturidade. E é aqui que começa a frutificar. Primeiro Deus vai começar a trabalhar com nós, para que nós venhamos ter o quê? O fruto do amor.
para que nós venhamos sentir ser amado por Ele, porque não tem como sentir ser amado por Ele se nós não temos intimidade com Deus, se nós não sabemos quem Ele é, se nós não souber quem Ele é impossível de sentir amado por Ele. E para entrar neste nível de maturidade, precisamos ter o quê? Relacionamento com Deus, oração diária. É ter uma vida de intimidade com Deus diariamente, no seu secreto. Leitura da palavra, para que vocês possam, para que nós venhamos o quê? Ter maturidade espiritual. Porque a partir do momento que ele frutifica dentro de nós, o fruto do amor, começa o quê? O fruto da fé. Para que nós venhamos perseverar, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio à solidão, mesmo em meio ao deserto, mesmo em meio às calamidades da vida, mesmo em meio às tempestades, mesmo em meio às rejeições, às frustrações, o desânimo. Ele começa a trabalhar em nós para que nós venhamos ter fé. Depois disso, ele começa a frutificar dentro de nós a paz. Para que nós venhamos ter paz em meio a todas as circunstâncias que estamos vivenciando. Depois ele começa a frutificar dentro de nós o fruto da paciência. Porque nada vai vir no nosso tempo. Nada vai sair do nosso jeito. Nada vai acontecer como nós queremos, como nós imaginamos, como nós queremos que aconteça. Nada vai acontecer da nossa forma. De jeito nenhum. O Espírito Santo de Deus vai começar a trabalhar para que Ele trabalhe. E não nós. Não com a nossa força de vontade. Não com o nosso jeito de ser. E não com nossas mãos. Mas Ele fazer. Ele agir. Porque a partir do momento que o Espírito Santo começa a trabalhar, toda a fortaleza que nós construímos, o nosso escudo, que aqui não entra, aqui não mexe, ele vai mexer, ele vai trabalhar, é ele que vai libertar de todas as prisões, e é ele que vai fazer o trabalho de restauração e transformação. E aí ele vai frutificar o fruto da paciência, para que nós venhamos ser pacientes no processo de comunhão, de relacionamento com Cristo. Muitas das vezes queremos que faça tudo de uma vez. Não, Deus primeiro vai nos preparar para que nós venhamos receber o que Ele tem para nós. E diante desse contexto, Ele vai fazer o que? Que nós frutificamos o fruto da paciência. Depois do fruto da paciência, Deus começa a frutificar o fruto da esperança. Para que nós não venhamos perder o que? O vigor, a alegria da vida. Para que nós não venhamos desistir desse Jesus. Para que nós não venhamos desistir da caminhada, da jornada de estarmos ao lado dele. Para que nós venhamos sempre olhar para ele e continuar diante de cada situação, diante de cada circunstância. E o fruto da esperança é quem vai nos dar a motivação de perseverar. Mesmo em meio aos ataques, às guerras, às aflições, os desertos, aprovações, você vai começar a olhar a vida de um outro jeito e vai falar: Jesus está comigo. Ele não desistiu de mim. Ele está no barco. Esta doença não vai me vencer. Isso é só uma fase e vai passar. Jesus vai me curar. Eu não vou ficar o deserto, ele só veio para nos dar maturidade, ensinamento. Então, neste momento, quando Deus começa a colocar frutificar dentro de nós o fruto da esperança, começamos a olhar todas as coisas de um outro modo, de um outro ângulo. Começamos a olhar e falar: nossa Deus, muito obrigada por este deserto, muito obrigada por esta prova, muito obrigada por essas circunstâncias que eu estou passando, porque através dela eu estou amadurecendo, eu estou crescendo, e o melhor de tudo, eu estou te conhecendo a cada vez mais. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso.
Porque nossa missão é crescer em Cristo, é amadurecer em Cristo, é saber quem Ele é. Porque nós, por sermos muitas das vezes filhos de crente, nós não somos crentinhos, nós precisamos nascer de novo. Precisamos nos converter, precisamos ter Cristo sobre nossas vidas, precisamos passar pelo processo de refinamento para que nós venhamos ter o que? Maturidade diante de Cristo. E olharmos para as circunstâncias e falar, Jesus passou por coisas piores. Isso não é meu fim. Jesus está comigo, então Ele vai começar a trabalhar sobre nossa vida para que nós venhamos o quê? A confiar nele. A confiança, a fé, a esperança. E, consequentemente, Deus começa a frutificar dentro de nós o quê? O fruto da alegria. Porque a alegria de Jesus é a nossa força, como diz Neemias. Lembra de Neemias quando ele estava reconstruindo aquele muro? Quem estava com ele ali para ajudá-lo? Ele foi sozinho. Grande foi as oposições que ainda buscaram atrapalhar o projeto. Mas ele continuou. Ele perseverou. E com nós também não é diferente. Muitas das vezes nos encontramos sozinhos diante de uma situação. Nos encontramos sozinhos diante de um projeto, diante de um sonho. E achamos que não vai dar conta. Jesus é contigo. Ele está contigo. Chame Ele. Chame Ele. Peça socorro para este Deus. Porque Neemias, ele pediu o que? Socorro para Deus, ele orou. E ele foi buscando o que? Pessoas para lhe ajudar. Direcionadas por Deus. E ele começou a motivar e começou a reconstruir. Assim também é conosco. Sabe que quando nós oramos, quando nós colocamos diante de Deus algo, Deus é aquele que vai enviando as pessoas certas de acordo com o propósito dele para a nossa vida. E a alegria do Senhor é a nossa força. Nós não podemos esquecer disso. Porque se nós não tivermos o ânimo, a alegria, saiba que simplesmente vamos ficarmos cabisbaixos, tristes e entregues às circunstâncias. Entregues o que está acontecendo conosco. Mas Jesus não quer isso de mim. Jesus não quer isso de você. Ele quer que você erga a tua cabeça. Ele quer que você segue em frente. Ele quer que você se relacione com Ele. Tenha intimidade com Ele. Que todos os teus temores, que todos os teus medos, que todos os teus traumas, que tudo aquilo que te carreta do passado, Ele é o único que pode te curar. Ele é o único que pode te libertar. Ele é o único que pode entrar onde remédio não chega, onde o médico não pode, onde nada pode satisfazer o seu interior, porque é só Ele que pode operar o milagre. É só Ele que pode te curar. É só Ele que pode te restaurar. É só Ele que tem o poder de te levantar. É só Ele que tem o poder de te colocar de pé diante de qualquer circunstância e não desistir. É só Ele. Então, muitas das vezes, ficamos tristes diante do que estamos passando. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. Paulo não desistiu de Deus. Paulo, em nenhum momento, ele virou as costas para Deus. E estava passando por problemas, e estava passando por dificuldades, e estava com a sua data de execução. Ele estava no seu estado terminal, acorrentado dentro da prisão fria de Roma. E detalhe, ele podia receber visita, mas ninguém foi o visitar. Ninguém tinha coragem de visitar Paulo para ser preso também. Paulo ficou sozinho naquela prisão fria. E só com seus materiais de escrita. E diante disso ele escrevia as cartas. Ele deixou um grande legado que serve para mim, serve para você. Que é a palavra de Jesus. A palavra de Cristo. Paulo, ele se sentia privilegiado por esse Jesus tão bom. Paulo se sentia amado.
Paulo tinha fé. Paulo, ele tinha uma convicção. E Paulo tinha a sua identidade tão firmada nele. Paulo, ele crucificou a sua carne por amor a Deus. Paulo se crucificou para servir a Deus. Ele crucificou as suas vontades, seus desejos, tudo para servir a este Deus. Em nenhum momento Paulo virou as costas. Em nenhum momento Paulo desistiu. E assim é conosco. Não podemos desistir. E não podemos abaixar a cabeça e diante das provações do deserto que passamos. Saiba que é temporário. Saiba que isso um dia vai ter um fim. Saiba que isso um dia vai chegar ao fim. Tudo que você vai ter para contar uma história. É um legado que você vai deixar. Não deixe que as suas emoções te dominem. Não permita que elas dominem você. Porque a partir do momento que você deixar ser levado por elas, ser dominado por elas, você fica vulnerável a qualquer problemas que vier sobre a sua vida. E ser dominado pelas emoções, tudo que o diabo da nossa alma quer é que nós desistimos de Deus, é que nós se entregamos às circunstâncias e até mesmo uma depressão. E perdemos a vontade de viver. E não é isso que Jesus quer de mim. E não é isso que Jesus quer de você. Não é isso. Ele quer que você levante a cabeça e continue, porque Ele está contigo. Ele quer que você levante a cabeça e continue, porque Ele não desistiu de mim. Ele não desistiu de você. E Ele está escrevendo detalhadamente a sua história. Porque Ele tem cuidado de nós. É Ele quem nos sustenta. É Ele quem nos orienta. E é Ele que nos coloca de pé. Não podemos jamais, em hipótese alguma, deixar ser dominado pelas nossas emoções. E muitas das vezes elas vêm com tanta força que pensamos, não vamos conseguir. Com a nossa força de vontade jamais vamos conseguir. Porque somos carnais. A nossa tendência é desistir. A nossa tendência é olhar para tudo que estamos passando e falar, não tem fim, não tem jeito. E acabou, chega. Mas quando nós olhamos para Cristo, olhamos para o exemplo dele naquela cruz, que ele foi até o fim, o que nós precisamos fazer? Olhar para ele e dizer, Jesus, não vou desistir não. Eu vou até o fim também contigo, porque o Senhor está comigo. Eu não estou sozinha. O Senhor está neste barco. Ele balança de um lado, ele balança do outro. Vem as ondas, entra dentro a água. Parece que vai afundar, mas o Senhor está dentro. E essa tempestade um dia vai chegar ao fim. Assim como estavam os discípulos dentro daquele barco que balançava de um lado, balançava do outro. E eles já estavam desesperados. Jesus foi lá e acalmou aquela tempestade. E quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Jesus, Filho do Deus vivo. E é o mesmo Deus que quando ele falou, e quando ele fala que até o vento e o mar lhe obedece, é esse mesmo Jesus e esse mesmo Espírito Santo que dentro de nós acalma os temores da nossa alma. Acalma essa tempestade em nosso coração, da nossa mente. Acalma esses pensamentos acelerados. Acalma esse estresse, esse nervosismo, essa ansiedade, essa impulsividade. Essa agonia, é Ele que nos dá a calma, é Ele quem nos dá o alívio, é Ele quem nos dá o ânimo, é Ele quem nos dá a paz, é Ele quem nos coloca de pé, é Ele quem nos fortalece, é Ele. Somente em Jesus Cristo, e não há outro além dele, não há outro. E precisamos da alegria, para que nós venhamos ter o quê? O vigor, a ousadia, a determinação. E não deixar ser levado por o que nós estamos sentindo.
E diante do que estamos sentindo, que parece que tá tudo alvoroçado, tá tudo tão agoniado, tá tudo amargurado, precisamos colocar diante do Espírito Santo e pedir para Ele o consolo, a cura da nossa alma, a cura do nosso coração, a cura da nossa mente e a cura do nosso físico também, do nosso corpo, que muitas das vezes se encontra tão exausto de tanto lutar, tanto batalhar, tanto e ficamos sem força. Mas saiba que Ele é o nosso remédio. Saiba que Ele é o nosso consolo. Saiba que Ele é quem nunca desistiu de mim. E nunca desistiu de você. E Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer te conhecer. E o Espírito Santo de Deus, ele é tão maravilhoso quando ele trabalha ele trabalha de uma forma tão surpreendente, tão natural, tão incrível, que no começo você parece que você olha e fala, nossa, tá tudo doendo. Porque ele vai curar. E quando vê o processo de cura, dói. Mas saiba, não desista. Não desista. Porque em nenhum momento Jesus desistiu de mim. E em nenhum momento Jesus desistiu de você. Ele morreu naquela cruz. Ele se entregou por amor a mim e por amor a você. Para que você também não viesse desistir dele. Independente das circunstâncias, independente das provações, saiba que Ele é conosco. Saiba que Ele está com você e comigo neste barco. Não abandone. Não abandone este Deus. Não abandone Ele. Diante disso, começa a frutificar dentro de nós o fruto da longanimidade, que é suportar a paciência extrema e o sofrimento e as oposições e as injúrias e as rejeições e os ataques extremos da vida. É aqui que Paulo, ele era longânimo. O fruto da longanimidade. E é isso que nós viemos ter também, que nós precisamos ter em nós. Frutificar no fruto da longanimidade. Sermos longânimos. Não deixarmos ser levados pelas circunstâncias. Não deixarmos ser levados por os momentos difíceis da vida. Não deixarmos ser levados pelas circunstâncias que nós encontramos, pelo deserto, pelas provações, pelas dificuldades, e acharmos que não somos capazes, e acharmos que somos inferiores às pessoas, porque muitas das vezes elas colocam nós num certo contexto, porque se não temos, porque para a sociedade nosso valor se baseia naquilo que temos, mas para Cristo não se baseia diante do que somos, porque Ele nos fez filhos dele. Nós somos filhos de Deus. A sociedade, eu e você pode não ter valor, mas para Cristo você tem um grande valor. Não importa o que os outros falam. Você precisa saber o que Deus fala a respeito da sua vida. Você precisa saber o que Deus pensa de você. Não importa o que os outros falam a seu respeito. Não importa o que os outros pensam a seu respeito. Não importa as críticas que os outros façam a respeito de você. Você precisa saber quem você é em Cristo. Você precisa saber o que o Senhor fala a seu respeito. O que Ele pensa a seu respeito. O que Ele quer a seu respeito. Porque nós não precisamos dar ouvidos a terceiros. Porque a única pessoa, o único ser que nós precisamos de fato ouvir e de fato obedecer é Cristo. É Jesus Cristo. Muitas das vezes entramos em certas situações porque queremos a aprovação dos outros. Queremos ser amados pelos outros. Queremos ser aceitos pelos outros. Saiba que nem Jesus agradou todo mundo. E nessa vida, muitas das vezes, vamos desagradar mesmo fazendo de tudo. Então não adianta. Não adianta. Temos que ter sabedoria, discernimento. Mas nunca deixar Cristo. Jamais podemos deixar Jesus Cristo. Por nada. Jamais. Precisamos erguer a cabeça e continuar firmes.
continuarmos firmes na fé, continuarmos firmes olhando para Cristo, continuarmos firmes e sabemos que Cristo e tendo entendimento que Jesus é conosco e que Ele nunca nos abandonou. Assim como Paulo, ele frutificou em Cristo. Nós também temos que dar frutos, porque uma árvore ela só é conhecida pelos seus frutos. E nós precisamos frutificar em Deus. Precisamos dar frutos para o reino de Deus. Precisamos, porque muitas das vezes estamos cheios de raízes. Mas às vezes as raízes não são boas, são podres. Não vai dar frutos bons. Lembre-se que a árvore que não dá fruto, ela será cortada e lançada ao fogo. Qual é as raízes que estão precisando ser arrancadas de dentro do seu coração hoje? Quais são as árvores que precisam ser cortadas dentro de você? Quais são as raízes? Talvez seja o passado, que está entulhado dentro da sua vida. Os traumas emocionais, psicológicos. E somente o Espírito Santo de Deus é quem tem o poder de curá-lo. Tem o poder de te restaurar. Tem o poder de fazer uma nova história na minha e na sua vida. Saiba que precisamos ter raízes dentro de nós, para que nós venhamos dar os frutos. E para isso, precisamos ter um relacionamento com Deus. Paulo foi um grande homem de Deus. Passou por dificuldades, rejeição, foi rejeitado pelo seu próprio povo, odiado, sofreu injúria, sofrimentos, calamidade, passou fome, passou frio, passou sede. E no capítulo 4 de 2 Timóteo, e verso de número 7, ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Que nós venhamos também combater o bom combate. E que nós não venhamos desistir da jornada. E que nós não venhamos olharmos para quem nos afronta, para quem nos persegue, para quem nos calunia, para quem nos critica. Que nós venhamos olhar somente para Cristo, combater o bom combate, e que nós não venhamos perder a fé, a esperança, a alegria, a paz, a longanimidade, a paciência, o amor. Que nós venhamos sempre crescer em Cristo, que nós venhamos amadurecer neste Jesus Cristo, que nós venhamos a cada dia mais ter acesso a esse Evangelho e estudar o Evangelho, que é a palavra de Deus. Saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Independente do que você está passando hoje, saiba que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam a Deus. Nada acontece na nossa vida em vão. Tudo é um ensinamento, tudo é uma nova experiência, tudo tem um contexto e tudo, em toda circunstância, Deus usa elas para que nós venhamos crescer e darmos frutos e testemunhar para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja louvado, para que o nome dele seja eminente sobre nossas vidas. Não desista. Não desista de Cristo. Continue olhando para ele. Não importa as acusações, não importa o que você está passando, coloca diante dele, porque ele é o único que pode te curar, ele é o único que pode te levantar, ele é o único que que tem o poder de tirar você em qualquer fundo do poço que seja. Ele é o único que tem o poder de curar os temores das nossas almas, da nossa mente, do nosso coração. Ele é o único. Não há outro como ele, não há outro igual a ele, e é somente ele que faz o milagre na minha e na sua vida. Não adianta. Se nós focarmos na situação das quais vivemos, jamais vamos ter a confiança que precisamos ter em Cristo Jesus, porque a confiança está enquanto olhamos para ele e continuamos e não desistimos. Saiba que esse Jesus tão maravilhoso, esse Jesus tão incrível, que deu a vida dele por mim e por você, ele quer que você se entregue a ele.
Ele quer que você busque a Ele. E além disso, esse Jesus quer que você mora no céu. E para morar no céu precisamos a cada dia mais perseverar e não desistir, assim como Paulo combatiu o bom combate. Terminei a carreira e guardei a fé. Que nós venhamos combater o bom combate e não desistir de Cristo. Porque Deus, Ele quer que nós venhamos ser salvos por Ele. Saiba que isso é a maior dádiva. A alegria pela salvação. A alegria pela vida. Coloque tudo diante de Deus. Neste momento eu convido você a orar juntamente comigo. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai. Muito obrigada, Senhor, por esta palavra, Senhor, que o Senhor falou aos nossos corações nesta noite. Jesus, que o Senhor possa, Pai, acalmar esse coração, acalmar essa mente, acalmar essa vida. Jesus Cristo, Pai. Assim como Paulo, Pai, combateu o bom combate e ele terminou a carreira, mas guardou a fé, meu Pai. Que nós também venhamos, Senhor, combater o bom combate e continuar a jornada e não desistir do Senhor, e que nós venhamos sempre olhar para Ti, não olhar para as circunstâncias, não olhar para as dificuldades, que nosso foco venha a ser sempre o Senhor, e que o Senhor venha nos dar força para confiarmos cada dia mais em Ti, e não nas nossas forças de vontade, e não no nosso mérito, e não no nosso conhecimento humano, e não na nossa antropogia, e não no nosso egocentrismo. Espírito Santo de Deus, porque isso não vale de nada diante da sua sabedoria, diante de quem o Senhor é. Muitas das vezes, Pai, com base de tanto conhecimento, em busca de tanto enriquecimento, Pai, intelectual, não que isso seja ruim, mas muitas das vezes, Pai, acabamos esquecendo que o seu conhecimento é o que excede todo entendimento sobre a nossa vida. Oh, Espírito Santo de Deus, assim como Paulo, Pai, ele fala no capítulo 12, de verso número 1, Senhor Jesus, no verso 2, Pai amado, Pai querido, que nós, Pai, temos que ter a nossa mente, uma mente transformada, uma mente, Espírito Santo de Deus, que nós não viemos, Senhor, deste mundo, uma mente que não se corrompe com este mundo, e nós não podemos nos corromper, Espírito Santo de Deus, com as coisas deste mundo, mas que nós venhamos experimentar aquilo que é bom, o que é perfeito, o que é agradável do Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, venha curar nossa mente, venha curar nosso coração, venha curar nossa alma, nosso físico, para que nós venhamos sempre, Senhor, nos colocarmos diante de Ti e não Te abandonar, e não desistir, e não olharmos para ninguém, porque nós temos que olhar para o alvo que é o Senhor, e que nós venhamos sempre fazer o que é certo diante da Tua palavra, com as motivações certas, com as intenções corretas. Espírito Santo de Deus, trabalhe em nossa vida para que nós venhamos perseverar, para que nós venhamos continuar caminhando, continuar na jornada contigo, e que nós nunca venhamos desistir. Acalma, Senhor, os nossos corações, acalma nossas mentes, acalma nossa alma, porque precisamos do Senhor, precisamos ser curados, precisamos ser libertos, precisamos ser restaurados, precisamos, Pai, e sermos cheios de Ti, porque nós estamos vazios, Senhor, vazios. Precisamos ser cheios da Tua presença, Senhor, para que nós venhamos frutificar, para que nós venhamos dar fruto, para que nós venhamos ter raízes boas, Senhor, e brotando dentro de nós, para que nós venhamos dar fruto, fruto da alegria, da paz, da paciência, da longanimidade. Senhor Jesus Cristo, Pai, venha trabalhar sobre nossas vidas para que nós venhamos dar frutos para o Teu reino. E assim, Pai, eu Te agradeço por tudo. Amém. Muito obrigada por você que ficou até aqui, até o final. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigada. Fica com Deus.